nosso terceiro vídeo. Nós falamos sobre longevidade, sobre as doenças crônico-degenerativas, não transmissíveis, que são desenvolvidas em função da idade. Falamos de longevidade, falamos sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Hoje nós vamos falar sobre avaliação física. Para que serve a avaliação física? Bom, como é que eu vou prescrever um exercício físico para uma pessoa sem saber como ela está? Sem saber se ela está acima do peso, sem saber se ela tem um percentual de gordura fora da normalidade, acima, se ela perdeu massa corporal magra e vai interferir no metabolismo, se ela está dormindo bem, se essa gordura que tiver em excesso está localizada na região central, qual é o objetivo dela, se ela quer emagrecer, se ela quer enrijecer, se ela quer aumentar a massa muscular, se ela quer reduzir colesterol, se ela quer reduzir pressão arterial, se ela quer reduzir glicemia, eu não sei. Então a única forma de saber é avaliar. A avaliação também vai me dizer, bom, qual é o exercício que eu tenho que fazer, qual é a intensidade que o corpo dessa pessoa aguenta, qual é a intensidade adequada para gastar a energia em forma de gordura e poupar essa massa muscular. Então, a avaliação, ela me dá todo o norte e uma direção específica para trabalhar com aquele corpo. O organismo humano, se ele estiver funcionando bem, ele vai reagir melhor. E a ideia inicial de qualquer programa de exercício é, primeiro, organizar esse corpo, trazendo ele para os padrões de normalidade, para ele estar saudável, funcionando bem, para depois pensarmos em performance. E o que eu chamo de avaliação física, saúde, padrão de normalidade. Porque eu não estou simplesmente avaliando o corpo do indivíduo. Quando eu estou treinando com ele, a pressão sobe, a frequência cardíaca sobe. O nível de estresse sobe, porque o exercício físico, ele estressa. Dependendo da intensidade, vai estressar mais ainda. Então, eu estou avaliando esse indivíduo, eu tenho que avaliar quais são as limitações dele. Okay? Se ele tem risco com o exercício, se ele veio já indicado por um médico, se ele já fez uma avaliação com o médico. Não é? Porque nós podemos pegar indivíduos hipertensos, indivíduos diabéticos, indivíduos com artrose, artrite, ou seja, uma série de problemas com desvios posturais. Então, na própria avaliação, nós verificamos quais são as deficiências desse organismo, para colocar primeiro ele dentro de um padrão de normalidade, deixar ele em condições para poder, aí sim, pensar em termos de performance, ok? Então, muita gente me pergunta assim, professor, eu quero perder essa barriga, eu quero emagrecer, porque vocês não têm noção da importância em si do exercício físico. Vocês vão procurar sempre por estética, ok? Perder uma barriga é interessante, e mais ainda na região central, onde ela leva mais risco de desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Outra situação clara e que me procuram muito é com relação à celulite, que se chama lipodistrofia ginoide. Todos esses casos nós vamos tentar resolver para vocês, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, avaliar esse indivíduo para saber qual o exercício, qual a intensidade, qual o gasto calórico, qual a duração, qual a frequência semanal e qual a progressão que eu vou dar para poder tratar de uma flacidez, reduzir um colesterol, impedir que essa placa seja formada, aumentar o HDL, para fazer um fator protetor. Então eu tenho que avaliar se o LDL, que é o que constrói a placa, está mais alto, ou se o HDL está baixo. Eu tenho que trazer essas avaliações para identificar. Vocês já imaginaram se eu prescrevo qualquer atividade e esse aluno não foi a um médico, ele não sabe disso, e a placa está bem grande, está quase para ocluir uma artéria dele, quando tiver um exercício com intensidade alta, ou qualquer intensidade, uma dessas placas pode descolar e ocluir a artéria
de menor calibre e levar. Se for no coração, vai levar a um infarto. Se for no cérebro, um acidente vascular cerebral. Pressão. Com o exercício, aumenta também a pressão. Aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão. Lembre-se que nós temos que avaliar esse indivíduo em repouso, para ver, bom, se eu for fazer exercício, isso vai subir. E se vai subir quanto? Quanto está esse indivíduo? Quanto está a pressão arterial dele? Quanto está a frequência cardíaca dele? Porque no exercício também vai ser modificado. Se ele parte de uma pressão arterial alta e uma frequência cardíaca também mais alta do que seria a normalidade, a tendência de esse coração ficar isquêmico e parar é grande. Porque existe uma relação ainda que chama-se duplo produto. É só tipo de curiosidade para vocês, que chama-se pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. Esse mede quanto o coração está consumindo de oxigênio durante aquela atividade ou em qualquer exercício. É diferente do volume de oxigênio total de capacidade aeróbica, que nós vamos poder falar alguma coisa sobre isso. A glicemia é o outro problema. Nós temos uma situação que todas as vezes que a gente consome um carboidrato, né, esse carboidrato ele é partido no processo digestório e entra na corrente sanguínea a partir do intestino em pequenas moléculas de glicose. Essa glicose é que vai ser responsável por jogar energia a todo o corpo, para o cérebro, para o fígado, para o músculo, e o que sobrar vai ser convertido em gordura e entrar no adipócito. Ok? Então, excesso de glicose vai estimular o pâncreas a produzir insulina, e insulina vai fazer um processo de armazenamento também de gordura chamada lipogênese. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. As doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, nós falamos no vídeo passado. E nós vimos os fatores que levam ao desenvolvimento. Taxa alta de colesterol sério, altas taxas de colesterol, o LDL, aquele que forma a placa, a baixa taxa do HDL, aquele protetor, a alta taxa de triglicerídeos no sangue, a hipertensão, o fumo, o excesso de peso, gordura corporal excessiva, além de problemas na dieta, como aumento o abusivo do sal, ou seja, aumento da ingestão de sal. Tudo isso pode ser melhorado, né, com o exercício físico. Então, a falta de exercício físico também é um fator de risco dessas doenças. Então, como a gente vai prescrever para diversas situações? Eu não sei se o meu aluno é hipertenso, eu não sei se o meu aluno é diabético, eu não sei se ele foi recomendado pelo médico, ou se ele fez uma avaliação. Então, nós temos que primeiro conhecer na avaliação. Nós fazemos uma anamnese, alguns questionários, algumas perguntas que são feitas, de modo a conhecer aquele indivíduo. Olha, você já foi ao médico? Você sente dor de cabeça? Você sente tontura quando faz o exercício? Sua vista escurece? Você sente algumas palpitações? Existe um questionário que ele determina se esse indivíduo tem que primeiro fazer uma avaliação com o médico ou não, que é o questionário Parquet. Eu não vou falar sobre isso porque é uma coisa mais técnica para professor de educação física. Mas o professor de educação física, ele tem por obrigação saber fazer esse tipo de avaliação, ok? Então nós precisamos, para resolver o problema desses nossos alunos, ou vocês, fazer o exercício físico. Porque atividade física, como eu já falei, é qualquer atividade que eleve o gasto calórico do repouso, acima do repouso. Então piscar o olho, andar com o cachorro, passear, ou seja, subir uma escada, é uma atividade física. Porém, para melhorar as aptidões da atividade física, que pode ser força, resistência, aeróbia, pode ser velocidade, ou seja, uma série de aptidões, eu preciso fazer o exercício. Para melhorar a minha subida nessa escada, eu preciso treinar o exercício. Então eu posso fazer várias repetições, eu posso começar andando, eu posso começar correndo, eu posso aumentar a velocidade, eu posso fazer 5, 6, 10 séries dessas. Aí já é o exercício, porque o exercício físico, ele é diferente da atividade física. Ele tem que ter a modalidade, o gasto calórico, a frequência semanal, a intensidade e a duração. Olha só,
Se vem alguém para mim, ó, eu quero emagrecer, professor, perder gordura, principalmente na região abdominal, eu quero enrijecer, eu quero aumentar minha coxa, o meu glúteo, o meu peitoral, meu colesterol está alto, o meu médico disse, olha, você precisa fazer exercício físico, eu vou te medicar, mas você precisa resolver melhorar a sua condição de saúde para a gente possivelmente ir reduzindo a quantidade de medicamentos para você. Bom, eu preciso saber, antes de mais nada, que tipo de modalidade, qual é o exercício, se ele é aeróbico, se ele é de força. Quanto ele vai gastar? Essas calorias vão ser em forma de quê? Se ele está acima do peso, eu tenho que pensar que eu quero processar um treinamento de modo para ele gastar calorias em forma de gordura. Ok? Se esse indivíduo está com uma capacidade aeróbica baixa, ele é um sedentário, ele está parado sem fazer exercício, eu preciso medir a capacidade aeróbica dele e saber quanto está abaixo e quanto eu tenho que elevar. Mas eu preciso fazer um trabalho aeróbico sem esquecer que ele tem que gastar calorias em forma de gordura. Então eu tenho que fazer um trabalho aeróbico, uma intensidade adequada, de modo a ele estar utilizando como energia a gordura que ele tem em excesso. E que, tecnicamente, os professores de educação física, que conhecem essa área de prescrever e conhecem da fisiologia, que chama-se treinamento aeróbio na via lipolítica. Lítica de quebra, ou lipo de gordura, perdão, lise de quebra. Quantos dias na semana tem que fazer para ter o efeito do exercício? Qual a intensidade? Qual a duração? Quanto tempo ele vai fazer em cada sessão? E como eu vou aumentando isso? Todas essas informações, gente, eu só posso ter depois que eu avaliar o meu aluno ou avaliar qualquer um de vocês. Então nós colocamos avaliação física, saúde e padrão de normalidade exatamente por isso. Porque o que é que eu quero? Ver como está esse indivíduo. Ou como vocês entram para avaliação. Ver se vocês estão fora dos padrões de saúde. Como? Frequência cardíaca acima da normalidade. Pressão arterial acima da normalidade. Colesterol LDL acima. HDL baixo. Pressão fora da normalidade, percentual de gordura fora da normalidade, gordura mais central, ou seja, falta de massa muscular, qualidade do sono diminuída ou piorada, eu preciso dormir bem. Quando eu tenho insônia, presta atenção agora, quando eu não durmo bem, quando eu tenho insônia, o meu corpo está altamente estressado e está produzindo um hormônio chamado cortisol. E uma das coisas que o cortisol faz é estimular a formação de gordura na região central. Eu não preciso estar gordo, não preciso estar acima do peso, muito acima. Vocês vão conhecer pessoas altamente estressadas com insônia, que são magras, visivelmente, mas tem aquela gordurinha central. Isso é por conta desse hormônio. Se eu não conseguir reduzir essa ação durante o sono, ou seja, fazer com que esse indivíduo durma bem, sonhe e sonhe colorido, fica difícil fazer qualquer tipo de atividade. E outra, um indivíduo altamente estressado, se eu fizer uma atividade de alta intensidade, eu vou aumentar a concentração de cortisol dele. E ele vai perder também, por ação do cortisol, que é uma outra ação dele, massa muscular. E quando ele perde massa muscular, ele diminui o metabolismo do corpo, ou seja, o corpo passa a gastar menos energia e o que ele consome, que vai sobrar, vai ser acumulado em forma de gordura. Então ele tem uma facilidade de engordar. Onde aconteceu o problema? Pelo nível de estresse, pela falta da qualidade do sono. Então nós temos que pensar num exercício que melhore a qualidade desse sono, que reduza a concentração do cortisol e otimize um hormônio que faz a gente dormir bem e que é um restaurador e é um queimador de gordura à noite que se chama GH. Ok? Não vou encher muito a cabeça de vocês com isso e vamos entrar nisso aqui, ó. Lembrem disso, o corpo humano, para funcionar bem, ele tem que estar com os parâmetros fisiológicos, morfológicos e de saúde dentro da normalidade. Então só tenho uma forma de saber disso. Como?
E quais são eles? Através da avaliação que nós vamos fazer agora. Eu quero que vocês também se autoavaliem, tá? Durante a avaliação, nossa, se por exemplo o indivíduo veio para nós fazer uma avaliação, primeira coisa que eu pergunto é: você já foi ao médico? Você já analisou tudo isso? Já fez um check-up? Se ele não fez, eu vou avaliar, eu vou medir. E de acordo com o que nós observarmos, nós vamos indicar um médico. Ou um cardiologista, um ortopedista, um endócrino. Ou seja, vamos indicar, de preferência, um clínico geral para que indique um outro colega de uma especialidade, caso essa pessoa precise. Ok? Mas o primeiro contato, que a maioria de vocês não vão direto para o médico. Vocês entram na academia, vocês chamam o personal, porque vocês vêm com um perfil estético. Ok? Então vejam bem, nós vamos colocar aqui quais são os dados necessários. Então vejam bem, essa pessoa, ela já veio indicada por um médico, tá? E nós vamos avaliar, nós vamos analisar cada item desse, que vai servir de informações para vocês. Então veja bem, primeira coisa que tem que pensar, primeiro, os dados que a gente quer avaliar, as medidas atuais dessa pessoa, o que é que a gente escolheu, e o que é padrão de normalidade, ou seja, o que é que a gente vai avaliar, o que nós medimos e comparar. O que estiver fora da normalidade, nós temos como prioridade encontrar um exercício, ou os exercícios, na intensidade certa, no gasto calórico certo, na frequência semanal, na progressão, e na duração certa, para que ele atinja essa normalidade. Então, nesse caso aqui, nós escolhemos uma mulher. Essa mulher, eu quero saber a idade dela. Por que é importante isso da idade? É importante pelo seguinte: se essa mulher tem 20 anos, 22 anos, se essa mulher entrou na menopausa, se essa mulher é idosa, ou seja, eu preciso saber se ela menstrua, e se ela menstrua, o ciclo é regular, se é irregular, como é a fase da TPM dela, se ela é agressiva, se ela incha, retém líquido, se ela sente dores, se ela é calma, se ela tem flutuações de humor, né? Se ela chora e ri ao mesmo tempo, se ela quer agredir quem estiver na frente. Então a gente tem que analisar o ciclo dela e prescrever de acordo ao ciclo. Olha só que informação. É diferente prescrever para homem e para mulher. Estatura. Quanto ela tem de altura? O peso atual dela. Por quê? O peso atual dela para ver qual seria o peso adequado para ela. Qual seria o peso dentro da normalidade. O IMC. O que é o IMC? Chama-se Índice de Massa Corporal. O IMC, ele nos dá uma informação sobre se essa pessoa está abaixo do peso, se está dentro da normalidade, se ela está com sobrepeso ou está com obesidade. Ok? Ele é achado da seguinte forma, encontrado, melhor dizendo, dividindo o peso corporal pela estatura em metro ao quadrado. Aí nós achamos esse marcador. Outra coisa importante é achar o percentual de gordura. Quantos por cento de gordura essa pessoa está? Né? Se ela está muito acima e como está concentrada essa gordura. Se ela está mais na região periférica, chamada de gordura ginoide ou ginecoide, ou se ela está mais central ou visceral, chamada de gordura androide. Lógico, essa gordura androide, independente de ser mulher ou homem, ela leva mais risco de desenvolver essa doença. Okay? Porém, esteticamente, a gordura ginoide é mais complicada, é mais feia, mas não leva tanto risco de desenvolver doença como a gordura androide. Uma outra é exatamente aqui que a gente verifica se ela está mais androide ou se ela está mais ginoide, avaliando a circunferência de cintura, que é um parâmetro que nós temos para ver o risco que tem ou que pode ter essa pessoa desenvolver algumas doenças crônicas degenerativas, doenças como hipertensão, doença como diabetes, como câncer, osteoartrite, ou seja, doença da síndrome da metabólica. Nós temos que avaliar como está essa pessoa, o coração dela funcionando em repouso.
Porque nós vamos prescrever. Nós começamos do repouso para prescrever no exercício e ver quanto ele vai subir. E outra coisa, quando nós prescrevemos exercício, nós temos que estar monitorando essa frequência cardíaca. Porque ela é que vai dar a condição e qual a intensidade que nós estamos fazendo o treinamento. Se ele está numa atividade aeróbica com intensidade para queimar gordura, com intensidade para queimar glicose ou uma intensidade para queimar proteína. Então é extremamente importante medirmos a frequência de repouso para nós calcularmos qual seria a frequência cardíaca adequada para o objetivo que a gente quer. Okay? Pressão arterial também. Quanto ela vai estar em repouso? Quanto vai subir isso no exercício? Então a gente tem que começar. Se essa pessoa já está hipertensa e não está medicada, eu não começo o exercício, eu mando para o médico. O médico vai dar o remédio, vai dar a proteção e vai indicar um exercício físico para a gente reduzir também junto com o remédio e favorecer a saúde dessa pessoa. Colesterol total, como nós falamos. Colesterol total, ele tem uma referência, e aí ele tem o LDL, que é o que mata, que é o que entope as artérias, é o que forma a placa de ateroma. O HDL, que é o salvador que vocês ouvem por aí. Com o exercício físico, nós reduzimos o LDL e aumentamos o HDL. Nós temos que saber, prescrever e saber se essa pessoa que vai vir para a gente está com esse colesterol baixo, o HDL, e o LDL alto. Ok? A outra glicemia e o último é o volume de oxigênio máximo. Aqui é um resumo do que a gente vai fazer, para que vocês tenham ideia de o que vai cobrar com seus profissionais para que tenham um trabalho de qualidade, para que melhore a sua saúde. Tá? Depois a gente pensa na estética. Olha só, um corpo saudável, eu sempre falo isso, ele se mostra bonito. Um corpo que não está saudável, ele se mostra feio. Quando a gente faz essa atividade e leva essas pessoas para um padrão de normalidade, ou qualquer uma, ela fica bonita. E fica só as correções estéticas, que é o que a gente faz depois, ok? Então, essa mulher, ela é sedentária nessa avaliação e estressada. Aqui já me deu um sinal de alerta. Poxa, se ela é sedentária, significa que a capacidade aeróbia dela é baixa. Eu não sei ainda, que eu não medi. Se ela é estressada, ela tem um aumento da concentração de cortisol. E cortisol, como nós já falamos, ele faz o quê? Ele, além de deixar a pessoa acordada, alerta, ele interfere na qualidade do sono. Além disso, informa as enzimas de formação de gordura para colocar gordura na região central. Além de perder massa magra. Bom, eu tenho que analisar então a composição corporal dessa pessoa. Idade 40 anos, 1,70 m, tem uma estatura alta, ok? O peso, 89 quilos. Vamos verificar se ela está dentro do peso da normalidade. O IMC, 30,79 kg por metro quadrado. Veio com percentual de gordura de 38% e uma circunferência de cintura de 112. Puxa, será que ela está alta? Será que está baixa? Se ela estiver muito alta, acima da normalidade, ela está aumentando o risco de desenvolver as doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, como diabetes, como câncer, etc. A frequência de repouso dela é 115. Ora, temos que saber qual é o padrão de normalidade. Será que está acima? Será muito alta? Veio com a pressão arterial 155/99. Alta. Mas, vamos verificar qual é a normalidade. Colesterol total 280, colesterol LDL 136 e o HDL dela 35. A glicemia 106 mg e o VO2 dela de 34 ml. Ela veio com todos esses dados, ela fez o exame, ela passou por um check-up, fez o teste ergométrico, fez eletrocardiograma de esforço, né? E trouxe para a gente esses dados, que são dados resumidos, ok? Quando a gente verifica na avaliação qual é o padrão de normalidade, nós verificamos que o peso estimado para ela, seria de 63,58. Como é que a gente verifica isso? Só uma dica. A gente pega
um IMC médio para a mulher que é 22 e multiplica pela estatura ao quadrado. E aí nós achamos isso dela. O IMC dela, de 20 a 24,9 é a referência, ela está bem acima. E a classificação dela é de obesidade. 23% quando ela está com 38, quando ela deveria estar com 23. A circunferência, para que diminua o risco e esteja protegida, tem que estar para a mulher menor ou igual a 88, ela está com 112, então ela está com risco aumentado. Tanto é que ela já está com uma das doenças aqui, ó. A frequência cardíaca de repouso, dentro da normalidade, de 70 a 100. Pressão arterial de 129, né? De 120 a 129 de sistólica, 80 a 84 de diastólica. Aí está dentro da normalidade. Ela está com 155 por 99. O colesterol total menos que 200. O LDL menos que 100. O HDL maior que 60, que ela está abaixo, né? Glicemia de 70 a 99 é o normal, 106 é o que ela tem. E o VO2 dela, 40 de 42, que seria dentro da normalidade para realizar as tarefas do dia a dia, né, com vigor e energia, ela tem 34. Então, diante desse quadro, eu quero chamar a atenção exatamente isso. Se vocês não fizerem a avaliação, vocês não vão saber como vocês estão. Então, vocês vão fazer agora, copiar isso aqui, ver sua idade, sua altura, o seu peso, calcular esse IMC. Se vocês tiverem de mão do seu percentual de gordura, então peça ao professor, você vai comparar. Verificar a circunferência de cintura. Ver frequência cardíaca de repouso, que é simples. Se você não tiver um frequencímetro, é só contar os batimentos cardíacos em repouso por minuto. Se vocês tiveram um tensiômetro para medir a pressão, mede a pressão para ver como é que está, que a gente não tem esse hábito. Ver o colesterol, se fizeram os exames em menos de 3 meses, é fundamental para a gente entender. E verifique isso aí. Gente, só diante disso eu vou escolher. Você já imaginou se eu coloco uma pessoa dessa para correr? Seria bom? Para fazer uma musculação pesada? Será que ela aguenta? O que eu fico muito preocupado é exatamente isso. Eu fico preocupado porque as pessoas não fazem avaliação e entram pelo modismo. Educação física é coisa séria. Modismo não é sério. Eu não posso expor o meu aluno numa condição que ele não suporta. É por isso que eu falo a importância da avaliação. O que é que a gente vai ver agora? Nós vamos verificar o que é que está fora da normalidade. Então vamos comparar aqui. Uma pessoa sedentária e estressada, é normal isso? Não, nós temos que procurar fazer um exercício para melhorar isso aqui. Sedentarismo são pessoas, o que significa o sedentarismo? Aquelas pessoas que têm de capacidade aeróbica entre 28 e 35 mililitros. Ou seja, o organismo dela precisa de oxigênio, que aqui, ó, 34 mililitros por quilo de peso para ser consumido em 1 minuto. Bom, se essa pessoa está baixa, o que vai acontecer? O coração vai ter que bombear mais sangue para suprir o que está faltando em cada peso corporal. E é por isso que ela aumentou a frequência cardíaca. Tá vendo? Tudo faz sentido quando a gente começa a cruzar os dados. Então, se eu aumento o VO2 para 42, esse coração diminui a pressão, a frequência cardíaca, ele tem um trabalho menor, ele entra na normalidade. O peso dela, se ela teria que ter 63,58, ela tem 89, ela está bem acima do peso. O índice de massa corporal dela, ela está com obesidade, de 20 a 24,9, ela está com 30,79. Percentual também está alto. Circunferência de cintura, 112, então me diz que ela tem risco de desenvolver outras doenças, ela está com sinal de alerta. Foi por isso que o médico dela enviou para a gente fazer o trabalho. Ok?
115 de frequência cardíaca. Significa que o coração dela está trabalhando a mais do que devia. Pressão arterial alta. Lembra do que eu falei de duplo produto? Pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. Isso está em repouso. Imagina, para eu saber em repouso, eu teria que multiplicar 120 por 70 ou 100. Aí eu vou achar meu duplo produto de repouso. Ok? Mas ela está acima e ela vai fazer exercício. Isso também vai subir. Olha o risco desse coração ficar isquêmico e esse coração parar de funcionar. Será que ela suporta, mais uma vez, exercício em alta intensidade? Será que eu peço essa pessoa para correr? Porque ela precisa aumentar o VO2? E os outros padrões? E outros parâmetros? Ela tem risco ao exercício? Por isso que eu estou chamando a atenção. É exatamente por isso que eu estou fazendo a série de vídeos. Eu estou fazendo para esclarecer a população dos riscos, né? E da escolha de um grande profissional, um profissional que tenha conhecimento, né? Menos no exercício físico é sempre mais. Ok? Gravem isso. Colesterol total dela ela deveria ter menos que 200, tem 280. Então, o colesterol LDL também está acima, o HDL, que é o protetor, está baixo, a glicemia está ligeiramente alta e o VO2 está baixo. Bom, diante da situação, o que eu faço com essa criatura? Digo, olha, simplesmente não tem jeito. É comprar o caixão, pegar a vela preta e acender. Seria isso? Não. Claro que não. Ela já veio medicada, ok? Ela já veio com esses dados do médico. E eu preciso auxiliar o médico. Eu preciso ajudar ele a ter o retorno, ou esteja com uma qualidade e colocar os medicamentos e o tratamento adequado para ela e ajudar o tratamento dele. E mais do que isso, ajudar essa criatura. Porque é assim que nós temos que fazer. Ok? E para que isso ocorra, se eu não faço essa avaliação, como é que eu ia saber se essa pessoa estava nessas condições e o que está fora? Agora preste atenção. Eu preciso prescrever o exercício para diminuir o peso, diminuir o IMC dela, diminuir o percentual de gordura, diminuir a circunferência de cintura, diminuir a frequência de repouso, diminuir a pressão, reduzir todos esses marcadores aqui, colesterol, glicemia, e aumentar a capacidade aeróbica, sem que essa pessoa tenha problema. Depois que eu faço isso, eu tenho que organizar quais os exercícios ou qual exercício que vai resolver tudo isso, ou a maioria dos problemas, ok? Se eu reduzo, o que é que eu tenho como primeiro objetivo? Trazer essa pessoa que está nessa situação para essa de normalidade. Então a máquina humana, quando ela está funcionando bem, e para funcionar bem ela tem que estar dentro desses padrões de normalidade. Aí eu posso pensar em performance, em abdômen sarado, definido, peitoral gigante, massa muscular grande, correr, fazer uma maratona, ok? Fazer atividades em alta intensidade com outras performances. Porque não tem como eu fazer alta intensidade com uma pessoa que está nesse nível. Primeiro eu tenho que trazer para a normalidade para pensar depois em performance, ok? Então, diante disso, qual seria a melhor atividade que reduz tudo de uma vez? Inclusive, aumenta o VO2, o aeróbico. A musculação, nós vamos trabalhar em um segundo momento, ok? Então, esse trabalho aeróbico, nós vamos fazer, nós temos que dosar, achar com a intensidade. Então, de acordo com a avaliação, de acordo com o que está fora da normalidade, para trazer da normalidade, o primeiro momento seria isso. Achar a modalidade que nós já achamos, o aeróbico. Quantas calorias ela vai gastar naquela primeira sessão e na seguinte? Aí o professor que conhece vai calcular o gasto calórico inicial. E esse gasto calórico tem que ser em forma de quê? De gordura, porque é o que ela mais tem. Quantos dias isso para fazer efeito? Olha, esse tratando de emagrecimento, que é um dos fatores dela aí, e é o que predomina para desenvolver aquela série de situações, o que é que recomenda a ciência? Se eu estou pensando em emagrecimento, o mínimo são 5 sessões de treinamento na semana.
Quem quer emagrecer não pensa em 3 dias na semana, não pensa em 4, é de 5 sessões a 7. Se nós temos 7 dias na semana, eu só faço 3, outros 4 não faço, eu vou acumular mais do que gastar, ok? A intensidade é que vai direcionar quanto é que eu consumo essa energia em forma de gordura. E a progressão. Aqui é que termina a nossa aula de hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre o comportamento hormonal da mulher e como a mulher vai ter uma otimização do seu treinamento de acordo ao ciclo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que a avaliação é tudo. Sem ela a gente não sabe o que está fazendo. Se algum profissional não fizer uma avaliação prévia e prescrever qualquer exercício para vocês, tenham cuidado. Vocês não estão fazendo exercício físico, vocês estão fazendo atividade física, que pode dar certo e pode não dar certo. E na maioria das vezes não vai dar certo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou fazendo o possível em colocar uma linguagem clara para que vocês tenham informação. Essas informações são importantes. A proposta aqui, mais uma vez, não é ser o dono da verdade, mas sim, e mais do que isso, orientar vocês da importância do exercício físico, da importância das avaliações, seja ela física e principalmente avaliação médica, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Essa é a educação física real. É assim que nós, profissionais de educação física, da área de bacharelado, trabalhamos. Agora, e a gente sabe também que as faculdades não direcionam para essa população, ela dá uma informação generalista, e isso é normal. Agora, as especializações ocorrem. Okay? Aqui está o nosso site. Nós temos o canal onde a gente posta esses vídeos, tem outros vídeos que a gente tiver interesse. Nós encerramos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.